O ano de 2016 ficou conhecido como o ano da misericórdia. É verdade, aqui na nossa cidade a Porta Santa foi aberta exatamente aqui, na Catedral São Dimas. E para falar um pouquinho deste ano instituído pelo Papa, vamos contar a história de Santa Faustina. E não perca essa, eu sou o Pedro. E eu sou o Nicolas, e você está no Santidade Virtual. Para falar um pouquinho da história de Santa Faustina, nós trouxemos uma pessoa muito especial, a Aninha. Oi, gente. Tão pequenininha. Tudo bom? Não deixa eu com vergonha, Matheus. Então, Santa Faustina nasceu no dia 25 de agosto de 1905. E desde a sua infância, ela sempre teve uma intimidade com Deus. Não teve não, falei. Não teve não, falei. Desde a sua infância, ela sempre foi presente dentro da igreja, só que ela nunca teve uma intimidade com Deus. Mas desde os seus 7 anos, ela sentiu um chamado muito forte à vida religiosa, que ela ocultou até os seus 17 anos. E quando ela tinha esses 17 anos, ela estava num baile com as irmãs dela. E aí quando ela foi dançar, ela viu Jesus todo chagado, todo ensanguentado diante dela. E ele disse assim a ela: Faustina, até quando hei de me decepcionar contigo? E assim que ela ouviu isso, ela foi à igreja mais próxima com a justificativa que estava com dor de cabeça, passando mal. E ela ouviu de Deus falando para que ele fosse para um convento em Varsóvia. E aí, assim que ela saiu da igreja, ela pegou as coisas mais essenciais dela, foi com a roupa do corpo, falou pra irmã dela avisar os pais que ela ia viajar, que ela ia pro convento, mas não falou com eles e simplesmente foi. E ela foi sem saber endereço, sem saber nada. E assim que ela chegou em Varsóvia, ela foi seguindo as direções de Deus, dizendo vira à direita, vira à esquerda, e assim ela chegou no convento. Só que ela foi recusada em 5 conventos, porque as pessoas não aceitavam ela, né? As madres não concordavam com ela estar lá. E até que no 6º convento, ela pediu pra madre, e a madre falou que se Deus falasse com ela, que Faustina deveria estar no convento, ela iria. E aí Deus tocou o coração da madre, e aí a Faustina pôde entrar dentro do convento. E foi lá que ela iniciou toda a trajetória dela de intimidade maior com Deus. E ela sempre foi muito íntima à misericórdia de Deus, que o chamado que ela tem era de propagar a misericórdia, que estava tão distante das pessoas. E ela sempre foi muito acusada das irmãs de que ela não tinha intimidade verdadeira com Deus. E aí Deus inspirou Santa Faustina ao terço da misericórdia, e aí ela queria passar para todo o convento, só que as irmãs não concordavam por não ser uma oração oficial. E certa vez, quando ela foi falar do terço para outras irmãs, ela ouviu de uma outra irmã que como pode Deus falar com uma pecadora tão pecadora? Como pode Deus falar com uma pessoa tão pecadora como você? E aí Santa Faustina se incomodava muito com isso, e aí ela ficava se perguntando se realmente aquele que falava com ela era Deus. E aí certa vez ela brigou com Deus, né? Ela brigou consigo mesma, falando que era coisa da cabeça dela, que Deus não estava falando com ela. E aí Deus deu uma grande bronca nela, falando que era sim ele que falava com ela, que não era para ela ter dúvidas, porque Deus estava lá diante dela. E Santa Faustina fala muito também da importância da obediência. Teve uma vez que as pessoas ficam muito em contradição em falar que aquilo era um repouso no espírito ou não se sabe. Porque ela estava em oração e aí ela sentiu o corpo dela todo mole, e aí ela caiu dentro da cela, do quarto dela, né, que eles chamam de cela. E aí uma outra irmã bateu na porta e viu ela naquele estado e chamou a Madre Superiora de imediato. E aí quando a Madre Superiora chegou lá, ordenou para que ela se levantasse. E aí Santa Faustina falou que ela não tinha força alguma, mas ela se levantou por causa da obediência, que é uma das virtudes mais importantes. Que ela só conseguiu se levantar porque a virtude da obediência era maior do que aquilo que ela estava se sentindo. E uma forma de propagar a misericórdia também era a intercessão de Santa Faustina. As pessoas não tinham nem noção do livramento que Deus concedeu devido à intercessão de Santa Faustina. Certa vez, várias vezes, quer dizer, Deus dizia a Santa Faustina que tal pessoa iria pecar mortalmente, que ela precisava orar para que essa pessoa não sofresse tormento do inferno. E é muito interessante porque no diário ela nunca diz essas almas para não divulgar o nome delas, né? Ela só fala determinada alma, determinado sacerdote. E aí teve uma vez que Deus revelou a ela que um sacerdote ia pecar mortalmente e que ela precisava orar para que isso fosse impedido. Então ela orou, e aí era necessário que ela sofresse. E aí Deus concedeu a ela uma chaga, um espinho da coroa de espinhos. E aí depois Deus disse a ela que aquela alma foi liberta. E teve outra vez também que ela sempre questionava a Deus da misericórdia dele diante das pessoas.
E teve uma vez que ela estava dentro da igreja e aí tinha duas irmãs que estavam lá. E aí Deus olhava para essas irmãs com muita ira. E aí olhava para ela, para Santa Faustina, com muito amor. E aí ela questionou a Deus: por que tu olhas para essas almas com tanta ira e para mim com tanto amor? E aí Deus falava que era porque elas tinham pecado mortalmente e tinham ferido o coração dele. E aí Santa Faustina fica teimando com ele, fica orando até que ele mude essa face. Então ele troca, ele olha para Santa Faustina com um olhar de ira e olha para as irmãs com um olhar misericordioso. E aí Santa Faustina sempre diz, dentro do diário dela, né, que a misericórdia, às vezes, para as pessoas terem contato com misericórdia, é necessário que outras se sofram, é necessário que outras se entreguem. E Deus concedeu a Santa Faustina várias visitas ao céu, ao purgatório e ao inferno. E aí no inferno ela cita os tormentos que ali se encontram. E aí o anjo da guarda dela que levou ela para esses lugares, e aí ela ficava muito indignada, né, com as dores que aquelas pessoas passavam. Mas Deus, ele diz no diário todos esses tormentos, Deus ele concede essa visita a Santa Faustina para que ela realmente divulgasse que o inferno existe, que o demônio existe, para que as pessoas realmente recorram à misericórdia e ao amor de Deus. Bom, Santa Faustina faleceu de tuberculose no dia 5 de outubro de 1938, com 33 anos de idade. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e entendido. Se vocês gostaram da presença da Aninha e quiserem mais vídeos com ela, comentem aqui embaixo e se inscrevam no nosso canal. Não se esqueça de dar um like e nos seguir nas redes sociais. E na descrição do vídeo a gente vai colocar as redes sociais da Aninha também. Isso mesmo. Tudo já. Isso aí é Santidade Virtual, então até segunda-feira, queridos. Até, gente. Tchau! 3, 2, 1. E não perder. É sério, é só isso e aí eu falo. Eu falei muito rápido, né? Nossa, Mano, ela é muito pequenininha, vou ficar assim. fica baixinho. Você vai ter que cortar muitas coisas. Com certeza eu vou ver esse vídeo depois eu vou ficar, nossa, você fala isso. Certeza. Eu espero que eu não esteja no preto e branco e não dá zoom na minha cara. Pelo amor de Deus, não dá zoom na minha cara.